E aí eu vou continuar, tá, esse vídeo, depois vocês vão lá e compartilha e me marca aí também, porque é um assunto muito interessante. Ao longo dos anos, eu tive vários relacionamentos, todos eu fui largada, isso não é um vitimismo, mas eu sempre ouvia que a nossa cabeça está acima do coração porque a gente precisa agir com a razão. Não é fácil, porque o coração, a nossa mente, ela vai estar sempre nos deixando num estado confortável, sem muito atrito. O nosso subconsciente, ele tá ali. Nós trabalhamos meio que no automático. Você pode ter aquela sensação, que acho que vários já tiveram, você está dirigindo, de repente você chega no local, você fala, nossa, eu nem percebi como eu cheguei aqui. Por quê? Você vai no automático. Então, especialistas falam que é melhor você mudar de caminho, às vezes. Bom, então, falando por experiência, eu comecei a mudar minhas crenças, mas, assim, Deus, para mim, ele tá ali, eu tenho essa dependência, né? Esse amor por ele é realmente primeiro na minha vida. Mas, como eu falei, e eu tenho vários depoimentos de testemunhos que eu posso dizer que foi Deus, mas a fé que uma pessoa religiosa, que um cristão tem, ele é como se fosse a busca por é a certeza. Eu acho que a fé, ela é a certeza do que você não vê, correto? Então, se essa fé funciona para quem crê em Deus, ela também funciona se você somente utilizar ela meditando, levando a sua mente para lugares bons, ao invés de levar para lugares que te sabotem, que te deixam doente. E é isso que as pessoas estão lá. A cada dia eu percebo que tem médicos, que tem cientistas voltando lá na época de Freud e estudando algumas coisas que ele já dizia, né? A psicanálise, ela vem destruindo e refazendo muitas coisas, muitas informações que têm ajudado, acho que, muitas pessoas. Aí fala-se da cura de câncer, fala-se que as dores, elas são partes dessas dores, você tá na sua mente. E aí eu não descarto, porque quando você fica nervosa, quando você é atacado, você tem mais dores. Eu, pelo menos, né, agora eu tô tentando entrar numa base zen. Por isso que eu comecei a estudar. Quem me conhece pessoalmente sabe como eu sou uma pessoa conversadora e descomplicada e que está sempre aí falante. Mas como eu falei para vocês, eu comecei a buscar esse autoconhecimento quando eu me vitimizei muito e eu percebi que eram dependências emocionais pelas pessoas. Então, por exemplo, porque a gente sempre quer que as pessoas pensem como nós, correto? Então, eu trabalho com a minha família, se a minha família não pensou igual eu, ou se as coisas não foram resolvidas do meu jeito, temos um atrito. E se a gente não resolve, eu me vitimizo e vou para cima com agressões. Então, por quê? Porque eu estou usando o meu sentimento. E é isso que eu tenho estudado nesse livro, sobre você deixar ir as emoções. Mas não é esconder as emoções, não é não deixar elas serem afloradas. Isso na relação a dois, tudo isso, por exemplo, é você saber resolver essa situação olhando para dentro. Mas é muito fácil eu não pôr a culpa em ninguém. Sim. E também você pode sair do ambiente que não te agrada. E as pessoas podem não concordar com você. E tá tudo bem. Quando lá no começo do vídeo eu falei sobre trazer esse estudo sobre a sua mente e também educação financeira para escolas do ensino fundamental e quando a pessoa está resolvendo o que ela quer da vida dela, eu acho que isso é de extrema importância. Porque você está se formando um adulto, muitas vezes você está saindo daquela dependência com os pais para você ter uma vida adulta realmente.
E nós precisamos dessa libertação de nós, né? Então, muitas vezes essa ansiedade, essa depressão, ela não é de agora. A pessoa, ela caiu ali, mas ela tá lá atrás e ela vai deixando, vai engolindo, né? Vai deixando as coisas fluírem, não conta, e depois ela precisa resolver tudo isso num psicanalista, num psiquiatra, e é quando flui. Eu falo porque eu tenho uma mãe com depressão há mais de 20 anos, hoje ela se medica e está muito bem, graças a Deus, e também o meu pai foi uma fonte muito inspiradora, eu percebo, ao longo desses anos, e uma pessoa que sempre esteve parceira, porque não é fácil nós estarmos assim e ainda querer apoio do próximo. Então a gente precisa aprender a nos levar. Eu comecei também a perceber que eu queria resolver problema de todo mundo. Quando eu me vi em depressão, que o médico falou aí há uns 2 anos atrás novamente, eu achei que eu estava infartando, ele fez 2 eletros e ele falou para mim se eu já tinha buscado psiquiatra, nem foi psicólogo. Eu novamente não aceitei aquela situação. Você é contra remédio? Não. Mas eu precisei estudar para me entender. E dói. Porque aí você começa a se... É aquilo que eu falei. Aonde que eu estava escondendo de resolver meus problemas? Eu não queria falar dos meus problemas. Eu não queria colocar para fora e trabalhar isso que eu precisava trabalhar. Então eu sempre estava pegando um problema de alguém para tentar resolver. E aí você invade a vida das pessoas, você acaba entrando onde você não é chamado, você explode numa conversa e aí você fala, gente, o que eu tenho a ver com isso? Eu não cuido da minha vida, eu não sei cuidar da minha vida. E eu quero cuidar da vida do próximo? Eu quero ajudar quem? Se eu não me ajudei primeiro. Então, de uns meses para cá, eu sumi das vidas que não era minha. Eu comecei a dar um passo para trás e a entender que eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar para ser curada, para poder me entender. Eu preciso respirar fundo quando vem um não para mim, porque tá tudo bem se uma pessoa, por exemplo, gente, você ama a sua família, você ama a sua mãe, mas às vezes a pessoa não quer estar ali, você tem amigos, vamos supor, olha fulano, vem na minha casa, não dá hoje, você já se magoa. Então, tudo te magoa. Você precisa entender nessa hora que não tem a ver com emoções, que cada um tem uma vida, que as pessoas têm outras coisas para fazer, que a vida e o mundo não gira em torno de você. E aí você fica aborrecido, aí você fica bravinho, você acha que é pessoal. Então é sobre isso. É sobre você trabalhar dentro de você. A felicidade, ela está dentro de você. A autoajuda está dentro de você. Quantas vezes eu não quis sair da minha cama? Eu tenho hipotiroidismo há mais de 20 anos. Eu engordei na gestação, agora eu consegui emagrecer bastante. Estou fazendo efeito paralelo muito bom de treinamento. Não é suficiente, mas melhorou muito os meus níveis. Mas assim, quantas vezes eu me sabotei ou eu queria ficar dormindo, mas eu tinha que levantar, trabalhar, levar meu filho para a escola, arrumar minha casa, mesmo contra a minha vontade. Porém, eu acho que é isso, é você se empurrar, tá? E também tirar a responsabilidade e peso do que você não pode resolver. Porém, a sua vida, quem precisa resolver é você. Então, se a gente deixar de lado achismo, religião, sentimentos, o que a pessoa gosta, começar a olhar para dentro, porque às vezes a gente começa a colocar várias situações para nos ocuparmos da vida das pessoas, ocuparmos de problemas e não olhar para nós. Então, fica muito fácil você julgar o próximo. E olha que eu estou dizendo aqui, é uma pessoa que muito se vitimizou. Ou que muito se culpou por não dar certo. Então você precisa olhar para dentro. Você precisa autoanalisar você mesmo e falar, gente, onde eu posso melhorar? É para mim, essa vida, independente de ter uma próxima vida, reencarnação, karma, o que for, todas as pessoas desse mundo, eu acredito que só sabem dessa vida. Você sabe do que você estuda, do que você vê, como eu tenho estudado, é o que eu tenho percebido que ajudou pessoas. Então eu vou atrás desse caminho. Mas o que eu sei? Que eu preciso viver esse hoje.
e que ele está disponível aqui para mim agora. E que a vida está passando, e que se a gente estudar, trabalhar, ocupar nossa mente, fazer nossa parte, temos as leis, se a gente cumprir o que tiver que ser feito, é esse efeito, né? Então a gente precisa parar de achar um culpado, de procurar um culpado e também de procurar ocupações e começar a ocupar-se com a nossa vida.